Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite. Eduardo. Boa noite, professor. Beleza? Boa noite, professor. Estou com um problema para converter a aula passada. Ficou gravada apenas na nuvem, e aí estou com um problema. Como é que a Professor, eu gente não, consegue, Eduardo? não conseguiu não extrair. Eu mandei aquela. Eu entrei no Google ver como é que faz, né, para fazer a extração da nuvem para o computador, né? Aí Como o é, senhor chegou a Eduardo? ver, não? Eu mandei aí no seu celular um roteirozinho para extrair da nuvem para o computador. Conseguiu ver? Consegui, mas não consegui fazer, não. Foi. Agora eu não A entendi nuvem é o porque. quê? Não entendi porque ficou direto na nuvem, entendeu? É no Eu também Drive. não. Também não, Já entrou no mas no Drive, tem lá já não você está entra lá, no. não. Não tá lá não? Não. Porque ali fica gravado os arquivos na nuvem, no Drive. Olha, deixa eu botar aqui. Vamos fazer essa assessoria. Olha, Eduardo, E aqui, peraí. compartilhar aqui a tela. Uhum. Não consigo. Só se for isso aqui, será que é isso aqui? Vá pela data. 11 de agosto. Será que é isso aqui? Não, né? Aqui é o Google Não. Earth. Então, o que tem aqui na. Vá ler meu na no- Drive aqui, do lado esquerdo. Tá em hã? pessoal, né? Tem aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo tem meu Drive aqui. Aonde? Do lado esquerdo. Meu Drive. Aham. Isso aí. Aí procura pela data. Foi 13 de agosto a aula, não foi quarta-feira passada? Oi. Qual foi a data da aula? Foi quarta-feira retrasada. Foi dia 2025, né? Mas não está aqui. Dia 13. Não, foi 13? Se for a Semana quarta, dia passada? 13. Cadê o agenda? Tem aqui o Google Earth. Mas foi porque eu mexi em alguma coisa aqui. Eu não consigo, Eduardo. Aqui. Dia 13, né? A grande questão é essa. Era para estar aqui, né? Uhum. Não. E aí? Bom, pessoal, eu vou ver. A gente vê aí como é que faz. Mas quem Foi do compareceu à dia, aula, foi dia 8 de agosto. dia hoje, não foi? Foi. Bom, vocês que estão acompanhando as aulas, né? Tem o material. Essa aula está gravando, Eduardo está gravando, essa outra está gravando, então, tranquilo. A gente vai ver como é que faz essa aula aí de ação, certo? Bom, pessoal, nós já passamos aí por alguns assuntos relacionados ao processo civil. Primeiro, iniciamos tratando aí sobre a aplicação da lei processual civil no tempo e no espaço, né? Revisão aqui geral. Vimos que a regra de aplicação da lei processual civil no espaço é regida pelo princípio da territorialidade. Só que essa territorialidade ela não é absoluta. É uma territorialidade mitigada.
que é que o Código de Processo Civil diz? Que aplica-se a lei processual civil dentro do território brasileiro, né? A jurisdição civil é regida aí pelo juiz e tribunais no território brasileiro, sem prejuízo de regras, tratados e convenções internacionais. Ou seja, há a possibilidade de uma lei processual estrangeira ser aplicada aos processos em curso aqui no Brasil. Inclusive, estamos diante aí de uma polêmica envolvendo justamente essa celeuma aí, né? O ministro Flávio Dino proferiu uma decisão, né, para saber se a lei Magnitsky, né, lá da lei de Xandão, tem ou não aplicação aqui imediata, pessoal. Então, veja, essas normas, elas podem ser aplicadas aos processos aqui em território brasileiro. Precisa obedecer aí convenções, tratados dos quais o Brasil é parte. Já na lei processual no tempo, o Código de Processo Civil diz que a lei processual civil não retroagirá e se aplica imediatamente aos processos em curso, ressalvados os atos praticados durante a vigência de lei anterior e os direitos adquiridos aí no curso do processo civil. Regrinha básica de aplicação da lei processual no tempo e no espaço. Entramos nas normas fundamentais do processo, que são os princípios basilares do processo civil, né? Princípio da demanda, princípio do contraditório e da ampla defesa, princípio da proibição da vedação de decisão surpresa, dentre outros princípios. Entramos posteriormente no estudo da ação. Um dos três institutos fundamentais do processo, ou seja, o processo está alicerçado, baseado em três institutos essenciais: ação, jurisdição e o processo em si. Falamos que a ação é o direito público subjetivo de provocar o Estado juiz, de provocar a atuação jurisdicional para aplicação da lei ao caso concreto. Então, se há um litígio envolvendo aí pessoas, se há uma divergência legal, essa divergência é resolvida via processo judicial. Qual é o instrumento que provoca a atuação jurisdicional? O Estado, juiz, a ação. E aí nós estudamos tudo sobre ação, né? Desde o conceito até as teorias que explicam a natureza da ação, né? Pessoal, só para revisar, a ação como instituto jurídico é um instituto autônomo, independente ou dependente ao direito material em si. Autônomo ou dependente? Nós vimos que isso passou por uma evolução, né? Inicialmente, o direito de ação era tratado como um direito dependente. Na verdade, era tratado como a mesma coisa. Direito material e direito de ação era a mesma coisa. Depois houve a separação, mas o direito de ação ainda continuou dependente do direito material. Hoje nós temos duas teorias que determinam que o direito de ação ele é completamente autônomo. Ou seja, ele existe independentemente do direito material. A teoria eclética e a teoria da acessão. Isso é questão de prova, viu? Ó, essas duas teorias eram público importantíssimo. Eu preciso saber o que, professor? Como que eu vou aplicar? Por exemplo, qual das duas teorias é adotada para explicar o direito de ação? A teoria eclética ou a teoria da acessão? Lembra? Vamos, revisão, pessoal. O código adota expressamente a teoria eclética. No entanto, o STJ, por interpretação jurisprudencial, aplica a teoria da acessão. Professor, o que é que elas têm em comum? Princípio básico. O direito de ação é autônomo, mas é um direito condicionado. É necessário que o titular preencha condições para o exercício da ação. E essas condições são duas, que eu estudei com vocês: legitimidade e interesse de agir. Lembram? Lá do artigo 18 do Código de Processo Civil. Pode postular aquele que tem interesse e legitimidade para tal. Beleza, professor. Expliquei o que é legitimidade, expliquei o que é interesse de agir.
Qual é a diferença básica, então? Se as duas tratam a ação como direito autônomo, se as duas diz que a ação é um direito condicionado, qual é a diferença? É justamente na análise dessas condições. Veja, pessoal, na teoria eclética, a análise das condições da ação, ela é feita a qualquer tempo do processo. A análise das condições da ação, ela pode ser feita na petição inicial e inclusive lá na sentença. E veja, a ausência das condições da ação para a teoria eclética, ela gera a extinção do processo. Sempre, olha a palavrinha, sempre, de que forma? Artigo 485 do Código de Processo Civil. Sempre de que forma? Extinção do processo sem resolução de mérito. Ou seja, se o juiz verificar no curso do processo que falta interesse de agir ou legitimidade, o juiz extingue e não analisa o pedido. Ponto. É isso. O pessoal, o titular da ação, ele pode reajuizar a ação posteriormente? Pode, não há problema algum. Na teoria da acessão é diferente. O juiz, a sessão, ele analisa as condições da ação no momento da petição inicial, de acordo com as declarações do autor, de acordo com as alegações do autor. Se ele, de pronto, verificar a ausência das condições da ação na petição inicial, ele extingue o processo, sem resolver o mérito. Mas, se o juiz verificar em momento posterior, após a instrução probatória, após a dilação probatória, que carece ao autor as condições da ação, ele extingue o processo com resolução de mérito. Qual é a consequência disso, professor? Não mais pode ser reajuizada a demanda. Captaram? Então, o direito de ação ele é baseado nessas duas teorias, eclética e teoria da acessão. Expliquei para vocês o que é que seria legitimidade, né? Ordinária e extraordinária. Interesse de agir é necessidade e adequação. Falamos também sobre as partes da ação, ou sobre os elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Numa ação processual, vai ter sempre isso: autor e réu, demandante e demandado, causa de pedir imediata, são os fatos jurídicos, mediata, são os fundamentos jurídicos. E o pedido, né? O pedido ele tem que ser certo, determinado. Pode haver cumulação de pedido, professor? Pode. Expliquei para vocês, cumulação própria, cumulação imprópria. Veja que eu estou dissecando todo o processo civil. E nós chegamos aqui agora, pessoal, no Instituto da Jurisdição. Na próxima aula, nós vamos encerrar tratando competência. O que é que a gente falta para estudar? Sujeitos do processo, atos do processo e procedimento comum. Ponto. É a base do processo civil. Por quê? Possivelmente pode não vir recurso, possivelmente pode não vir execução. Se você revisar, lei processual, normas fundamentais, ação, jurisdição, competência, sujeitos do processo, atos e o processo, finalizou o processo civil. É grande, professor? Não é grande se você estudar de forma esquematizada. Certo? Então, jurisdição é o nosso assunto de hoje. Professor, o que é que seria a jurisdição, pessoal? Deixei aí um materialzinho enxuto para a gente fazer uma revisãozinha rápida. Pessoal, a jurisdição, diferentemente da ação, é a atuação estatal na aplicação do direito subjetivo, objetivo. Então, como é que funciona basicamente? Aqui são conceitos doutrinários que não vão aparecer em prova, só coloquei basicamente para ilustrar. O professor Fred Didier,
vai dizer que a jurisdição é um atributo ou é um poder atribuído a um terceiro imparcial para, mediante o processo, resolver as situações aí de forma definitiva. Mas como é que funciona, esquematizando basicamente? Eu tenho uma perguntinha básica. Quem vai exercer a jurisdição, que são juízes e tribunais, você pode colocar aqui abaixo, pessoal. Ó, a jurisdição, ela é baseada no princípio da investidura. Ou seja, a jurisdição, ela é titularizada por agentes públicos, certo? E onde que é exercida esse poder? Em território nacional, no território brasileiro. Professor, e quem é que pode postular em juízo? Ó, quem tem interesse e legitimidade. Ou seja, quando se postula em juízo? Quando se preenche, quando se preenche as condições da ação. Ponto. É assim que a gente fecha. Essa jurisdição, pessoal, esse poder do Estado, ele tem 5 características essenciais. Vou conceituar e exemplificar cada uma delas. Ó, jurisdição é lides. Lides. Professor, o que é que significa lides? A jurisdição, ela é uma lide, inércia ou inerte, definitividade, imparcialidade e substitutividade. Professor, essas características que eu vou colocar aqui no meu material, elas formam, ó, um rol meramente exemplificativo, certo? Existem outras características, mas essas são as principais. E aí vamos entender por que que a jurisdição é uma lide. O que é lide, professor? Olha o conceito. Coloquei o conceito técnico, mas vou traduzir. É caracterizado por um conflito de interesses, com uma pretensão resistida. Como assim, professor? Na jurisdição, eu tenho autor versus réu, certo? Então, o que é uma pretensão resistida? Para explicar bonitinho. Na jurisdição, eu tenho partes contrárias, certo? Interesses, ó, interesses, pode colocar aí, interesses opostos. Essa é a característica da jurisdição, interesses opostos. Terceiro, ou segundo, inércia. O que é que significa, professor? Que o juiz não pode iniciar o processo de ofício. Acrescenta e coloca assim, ó, salvo nas hipóteses legais. Já estudamos isso. Salvo nas hipóteses legais. A terceira característica, lide, eu tenho conflito de interesses, ó, inércia, definitividade. Traduzindo, professor, somente a decisão judicial se torna imutável. Ou seja, acrescente aí, ó, faz coisa julgada. Somente a decisão judicial, faz coisa julgada. A terceira, imparcialidade, significa dizer o quê? Neutralidade, pessoal. Sem favorecer ou prejudicar qualquer uma das partes. Por isso que nós vamos estudar lá no processo civil, ou lá na parte de processo, que existem impedimentos para o magistrado, assim como existem causas de suspeição para o magistrado. E a última característica é a substitutividade. Como é que ocorre isso, professor? O Estado juiz, ó, substitui a vontade das partes e resolve aí adequadamente a situação.
é justamente aquele triângulozinho, ó, que caracteriza a jurisdição. Então, eu tenho autor e réu que estão submetidos às decisões proferidas pelo juiz. Em razão de quê, professor? A jurisdição ela substitui vontade de partes para produzir aí efeitos. Beleza? Então veja, como que vai aparecer na prova? Cuidado com essas características aqui, certo? Essas 6 características. Lide, substitutividade, ou na ordem, lide, inércia, definitividade, imparcialidade e substitutividade. Pessoal, coloque uma observação aqui que eu vou aprofundar um pouquinho. Ó, presta atenção. Coloca uma OBS aí no material e coloca o que eu vou ditar. Coloca assim. Ó, a lide, a lide não é uma característica, a lide não é uma característica absoluta. Ponto. Ponto. Existe a possibilidade da jurisdição voluntária. Existe o quê? A possibilidade de jurisdição voluntária. Vírgula. Sem conflito de interesses. Existe a possibilidade de jurisdição voluntária, vírgula, sem conflito de interesses. Fechou? Só pode dar um exemplo? Posso. Veja, Andresa, nós vamos tratar daqui a pouquinho, porque eu também coloquei, mas eu já vou antecipar. Vocês já viram ou sabem um processo denominado lá no direito civil de emancipação, certo? A emancipação ela pode ocorrer de várias formas, né? Tem a emancipação legal, que é quando o menor ele atinge a maioridade e emancipa. Tem a emancipação voluntária, os próprios pais, eles emancipam o menor. E tem a emancipação judicial, entende? Na emancipação judicial, Andresa, não tem um conflito entre duas ou mais pessoas. Não tem essa pretensão oposta, certo? Porque na emancipação judicial, às vezes, ou a regra é assim, é apenas para resolver um problema do menor, que o juiz vai lá e emancipa, entende? Quer ver outro exemplo? Quem é advogado? Tem um crédito para receber. Não tem um crédito para receber, Andresa? Você tem o direito, mas para receber tem que ser feito o quê? Tem que ser expedido o quê? Pelo juiz, que todo advogado gosta. O alvará, o alvará, né? Você simplesmente faz uma manifestação para que o juiz expresse o alvará para pagamento, né, de honorários. Não tem ali o conflito. Então, a lide é isso. A lide é uma pretensão oposta. O réu quer uma coisa, o autor tem uma pretensão oposta a ele, né? Quer inibir. Na jurisdição voluntária, não. Isso não existe, certo? Então, é por isso que a lide, pessoal, essa primeira característica, ela não é uma característica essencial. Professor, é a regra? É a regra. A regra é que a jurisdição tenha esse conflito de interesses, mas não é uma característica absoluta. A exemplo, por exemplo, a inércia também não é uma característica absoluta. Mas, ó, definitividade, imparcialidade, substitutividade
são todas características absolutas. Porque uma vez que quebra a imparcialidade do juiz, ou há uma hipótese de suspensão, ou há uma hipótese de impedimento. Fechamos aqui? Beleza? Cuidado, porque pode vir uma questãozinha aprofundando e tratando desse tema. Professor, o que é que vai cair mais sobre jurisdição? Pessoal, aí nós temos os princípios. Veja, aqui é meramente decoreba, certo? Eu vou fazer uma ou outra observação aqui para a gente aprofundar. Vários princípios existem na jurisdição, que são, na verdade, são os valores centrais que orientam a atuação do juiz. O primeiro princípio é o princípio da investidura. O que é que significa isso, professor? Ó, transferência do poder jurisdicional do Estado para quem exerce. Veja, somente para efeitos de prova. Tem esses três termos, ó: poder jurisdicional, função jurisdicional e atividade jurisdicional. Qual é a diferença, professor? O poder, ele é sempre do Estado, certo? A função é o encargo, é o ônus, é aquilo que o Estado repassa. E a atividade é o desempenho. É essa atividade que é exercida pelo juiz. Ó, como é que isso pode aparecer, pessoal? A investidura, você vai colocar aí, regra, como que se dá a investidura na jurisdição? Vocês conseguem me dizer? Como é que faz para ser juiz? Ó, a investidura, regra, é por concurso público. Beleza? Mas existem exceções. Professor, tem exceção? Tem. A investidura, pessoal, na jurisdição, ela também pode ser por indicação. Indicação. Não vou colocar política, mas indicação administrativa. Professor, me dê um exemplo? Vou dar. Para ocupar o cargo de ministros de tribunais superiores, que são juízes, certo? O ministro do Supremo é um juiz da Suprema Corte. Ministro do STJ não é por concurso público. É por indicação do Executivo, aprovação do Legislativo. Isso nós vamos estudar lá em Direito Constitucional, certo? Mas a investidura, ela ocorre dessa forma. Regra, concurso público, exceção é a indicação. Princípio da inafastabilidade de jurisdição, pessoal. Ó, não se excluirá da apreciação judicial ameaça ou lesão a direito. Veja, o que pode ser cobrado nesse princípio é o seguinte: o Poder Judiciário ele pode analisar todo e qualquer conflito, certo? Então, o que é, vou traduzir para o português, o que é inafastabilidade da jurisdição? Colocar aqui, ó. O Poder Judiciário pode analisar todo e qualquer conflito. Bom, toda e qualquer violação a direito, o Poder Judiciário pode avaliar. Cuidado, porque ele pode aprofundar. Esse princípio ele tem exceções. Eu coloquei duas exceções aqui e vou já passar uma setinha para você colocar outra. Qual é a terceira exceção? Requerimentos previdenciários. Bom, não entendi nada. Vamos entender? A primeira exceção, causas da justiça desportiva. Olha o que diz a própria Constituição, pessoal. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem as instâncias desportivas. Professor, traduza. Pessoal, qualquer causa que envolva questão desportiva só pode ser avaliada pelo Poder Judiciário após todo o trâmite
dentro da própria justiça desportiva. Mas a justiça desportiva, professor, não é a mesma coisa que justiça, não é? Não. A justiça desportiva, pessoal, é um contencioso administrativo. São regras próprias. Não é exercida por juízes. Então, exemplo prático. Quem é flamenguista aqui? O Flamengo tem quantos títulos do Campeonato Brasileiro? Ah, professor, o Flamengo tem seis. Tem seis? Não. Porque em 1987, o Flamengo roubou o título do esporte, né? E aí teve uma demanda judicial, teve uma demanda primeiro na Justiça Desportiva, anos depois, já nos anos de 2020, o STF decidiu definitivamente que o campeão brasileiro de 1987 é o Esporte Clube do Recife. Veja, só chegou ao Poder Judiciário após todo o trâmite dentro da própria Justiça Desportiva. Então, a primeira exceção, a inafastabilidade de jurisdição, causas da Justiça Desportiva, certo? Segunda, professor, habeas data. Olha o que diz aqui a própria lei de habeas data. Não cabe habeas data se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Traduzindo, professor, no habeas data, primeiro eu tenho que ter a negativa das informações, para depois ajuizar a ação judicial. Fechou? E, por fim, a terceira exceção são os requerimentos previdenciários. Pessoal, se houver uma demanda junto ao INSS, primeiro você tem que provocar o INSS administrativamente. Se o INSS negar, é que surge o direito à ação judicial. Não é possível entrar diretamente com a ação judicial em face de demandas previdenciárias. Primeiro eu faço o requerimento junto ao INSS. Houve a negativa, aí sim eu ajuizo a ação. Fechou? Então, ó, esse princípio diz que a lei não excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. Beleza. Traduzindo, o juiz pode, ou o Poder Judiciário pode, analisar toda e qualquer violação a direito. Massa. Exceção. Primeiro eu tenho que esgotar os trâmites. Causas da justiça desportiva, habeas data e o terceiro, requerimentos previdenciários. Fechou? Tranquilo? Dúvidas? Professor, e a justiça militar? Não entra aqui, não? Na justiça militar, Eduardo, é uma justiça, é um poder jurisdicional, não constitui exceção, não. Porque, veja, a justiça militar, ela vai tratar de causas bem específicas. Crimes militares, que está fora da jurisdição civil, e demandas disciplinares, envolvendo militar. Demandas administrativas é a jurisdição civil comum. Então, por exemplo, o militar é um servidor público. Questões envolvendo direitos do militar, né, férias, etc e tal, justiça comum. E aí o trâmite é normalmente. Você não precisa Certo. aguardar a negativa, eventualmente administrativa, para propor a ação. Certo? São essas três exceções aí. Beleza. Fechou? Professor, qual é o outro princípio? Indelegabilidade, pessoal, quer dizer o seguinte, ó, não se pode delegar aos outros poderes a função jurisdicional. Óbvio. É o Poder Judiciário que julga. Territorialidade, a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras. Ressalvadas o quê? Que a gente já tratou. Disposições, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil faz parte. 2.5, o outro princípio, inevitabilidade. Parece difícil, mas é bem simples, ó. As partes se sujeitam à decisão do Estado juiz. Pessoal, esse princípio ele cai com outro nome. Ó, coloque aí, traduzindo, como é que aparece em prova? Coloca assim: a jurisdição é um método heterocompositivo.
A jurisdição é um método heterocompositivo. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer isso? O conflito é resolvido por um terceiro. O conflito é resolvido por um terceiro, que é justamente o juiz. Fechou? E o último princípio, quer dizer, o penúltimo, indeclinabilidade. O que é que significa isso, professor? Pessoal, o juiz, ele não pode se recusar a julgar. Ponto. Cuidado para não confundir as duas características, viu? Inevitabilidade quer dizer o seguinte: quem decide é o juiz. Tchau. Indeclinabilidade quer dizer ele tem que decidir. Ah, professor, como é que vai aparecer isso na minha prova? Tem uma expressãozinha aqui, ó. Você vai colocar abaixo. Vedação ao. Essa expressão cai, viu? No liquidity. Ou no liquidity. Vedação ao no liquidity. Ou no liquidity. Traduza, professor. É a mesma bosta. É uma expressão em latim só para confundir a prova. O juiz tem que decidir, pessoal, ou tem que julgar. Ah, professor, mas se faltar, se o juiz não tiver uma norma para ele se basear e julgar, mesmo assim ele vai ter que julgar, com base nos chamados métodos de integração. Se faltar uma norma específica, o juiz ele pega o costume, que são práticas reiteradas aí na sociedade, aplica e resolve o caso. Se não for possível, professor, ele se vale da analogia. O que é analogia, professor? É similaridade. Pega uma norma similar e aplica. E, por fim, se não resolver, ele aplica os princípios gerais do direito, que são normas universais, pessoal. Por exemplo, ele vai decidir com base na boa-fé, ele vai decidir com base na dignidade humana. Então, todos esses princípios aí. Beleza? E, por fim, o princípio do juiz natural. Esse é o que mais aparece. O que é que significa, professor? Três coisas. Primeiro, a causa deve ser julgada por um juiz previamente constituído. Segundo, o juiz deve ser competente, ó, nos limites que a lei estabelece. E terceiro, ele deve ser imparcial. Professor, explique isso para mim. Eu vou dar um exemplo para quem não é da área, pessoal. Ó, aqui no estado de Sergipe, o nosso pequeno estado de Sergipe, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado, o TJ, certo? O TJ ele é dividido em órgãos internos, em varas, em câmaras. Quando você vai ajuizar uma ação judicial, a lei já estabelece quais os possíveis juízes. Exemplo, professor. Prestei concurso público, certo? Para a administração municipal ou estadual, para o município ou estado de Sergipe. Passei nas vagas e não fui nomeado. Você já vai ajuizar uma ação na chamada vara de fazenda pública. E aqui em Aracaju já existem varas exclusivas para esse tipo de demanda.
Não é qualquer juiz que você, ou não é um juiz que você vai escolher para julgar. Então, aqui no estado, aqui em Aracaju, por exemplo, a terceira vara, a 12ª vara e a 18ª são varas com competência exclusiva para julgar demandas envolvendo a Fazenda Pública. Então, se você vai processar o Estado de Sergipe ou o município de Aracaju, pode ter certeza que o seu processo ou cairá na terceira vara civil, ou cairá na 12ª, ou cairá na 18ª. Isso é juiz natural. Não funciona da seguinte forma: eu ajuizo a ação e eu escolho qual é o juiz que vai ali analisar o meu caso. Felizmente não é assim. Isso decorre justamente do princípio do juiz natural. Ao mesmo tempo que é uma limitação, também é um direito, também é uma prerrogativa de você já ter previamente o juiz constituído. Fechamos? Quais são os princípios aí da jurisdição? Esses 4 ou esses 6 princípios aí. 7, na verdade. Outra questãozinha, professor. Classificação da jurisdição. Pessoal, essa classificação é meramente didática. Aparecem duas em prova. Quanto à matéria, aí eu tenho a jurisdição penal, trata de processos criminais, crimes ou contravenções penais. Então, por exemplo, tráfico, roubo, homicídio, furto, vão tramitar na jurisdição penal. Todas as outras matérias, todos os outros ramos do direito, ó, questão envolvendo direito administrativo, questão envolvendo direito ambiental, questão envolvendo direito tributário, são todas matérias da jurisdição civil. Veja, não confundir jurisdição civil com processo civil. A jurisdição civil são juízes que julgam causas que não são criminais. Todo e qualquer processo que não é criminal está aqui dentro do ramo da jurisdição civil. Certo? Essa é a primeira classificação. A segunda, pessoal, é quanto à relação processual. E aí é que mais aparece. Para ficar claro agora, Andres, ó, quanto à relação processual, a jurisdição ela pode ser contenciosa. Qual é o aspecto da jurisdição contenciosa, pessoal? A palavrinha mágica, solucionar conflitos. É para isso que a jurisdição contenciosa existe. A jurisdição voluntária, não. Ela vai administrar interesses privados. Tem conflito, professor? Tem. Na jurisdição contenciosa, porque eu tenho autor e réu. Na jurisdição voluntária, não. Na jurisdição voluntária, pessoal, existe apenas interessados no processo. E aí, havendo conflito, a decisão judicial ela pode ser uma decisão que declara, que constitui um direito ou que condena. Se não existe conflito, a decisão judicial ela vai apenas homologar ali. O código traz essas hipóteses de jurisdição voluntária. Qual é que aparece em prova, professor? Emancipação, cai muito, certo? Ó, alienação ou arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes órfãos ou interditadas. E, obviamente, essas duas últimas, expedição de alvará e homologação de acordo extrajudicial. Ponto. Aqui não há conflito, pessoal. Aqui não há um autor que quer uma determinada demanda e um réu. Aqui as pessoas dizem o seguinte, ó, juiz, eu quero que você emita uma decisão homologando, dando segurança. Então, como é que funciona? Eu posso ter uma desavença com o Eduardo, uma batida de trânsito, né?
e no mesmo local chegar a um acordo. Eduardo sabe que está errado, bateu no fundo, certo? Sabe qual é a extensão do dano, mais ou menos, e aí olha, o dano é esse, vamos fazer um acordo. Eu pago, ou melhor dizendo, eu aciono o meu seguro, certo? O seguro vai cobrir todas as despesas, a minha e a sua, e você paga a franquia. Pronto, concordamos. No entanto, quem tem uma mínima base sabe que esse acordo precisa ter, para ter validade, ele precisa ser homologado. Faz-se aí uma petição homologando, certo? Esse acordo, ou pedindo homologação com cláusulas estabelecidas nos seguintes termos, tá? E o juiz apenas, dá uma decisão, validando aquela composição extrajudicial. Basicamente isso. Não existe conflito de interesses. Eu não quero algo que Eduardo tenha posicionamento contrário. A gente quer apenas que aquilo que a gente está acordando seja chancelado pelo juiz. Pode, professor, pode. Trata-se de hipótese de jurisdição voluntária. Bom, beleza? Pessoal, o procedimento da jurisdição voluntária, ele está lá no meio do código. Aí eu já deixei aqui, é a partir do artigo 720 do Código de Processo Penal. Já deixei aqui apenas a título 1 de revisão, certo? Então, na jurisdição voluntária, a primeira questão, quem tem legitimidade para provocar? O interessado ou os interessados, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, o Ministério Público ele também pode entrar com pedido de homologação de acordo extrajudicial perante o Poder Judiciário, assim como a Defensoria Pública. O Ministério Público participa, professor? Participa, certo? Ele vai se manifestar no prazo de 15 dias, nos processos que tiver interesse. Qual é a grande questãozinha? Coloca aqui prazo de 15 dias e coloca assim, não possui prazo em dobro. Não entendi, professor. Vou explicar. Pessoal, muita calma nessa hora, certo? Veja, muita gente confunde, viu? Ó, quando a gente estiver estudando lá atos processuais, nós vamos ver que os atos processuais, eles são regidos por princípio. Um dos princípios dos atos processuais é o princípio da temporalidade. Traduzindo, os atos processuais, eles têm prazos. 15 dias úteis, certo? A regra no processo civil é a contagem de dias úteis. Beleza? Então, nós vamos ver que os prazos, eles são contados em dias úteis e ou que os atos processuais têm prazo para ser executado, e esses prazos, eles são contados, regra geral, em dias úteis. E existem algumas entidades, fazenda pública principalmente, que tem prazo em dobro para praticar o ato. Então, por exemplo, nós vamos ver que o prazo para o réu contestar o pedido do autor, a petição inicial, é de 15 dias, certo? Úteis. Quando se trata da fazenda pública, União, Estados, municípios e Distrito Federal, esse prazo é em dobro. Ou seja, então, quando você entra com ação contra o Estado tem 30 dias úteis para contestar. Essa regra não se aplica ao Ministério Público. O Ministério Público aqui, não tem prazo em dobro, certo? São 15 dias úteis. Professor, e a Fazenda Pública? Ela participa? Participa. Sempre que tiver interesse, ela vai ser ouvida, certo? Ela vai ser ouvida.
Como é que funciona a decisão aqui, pessoal? O juiz ele vai ter, ó, 10 dias para decidir o pedido, certo? E na jurisdição civil, eu tenho exceção, ou na jurisdição voluntária, exceção ao princípio da estrita legalidade. O que é que a lei diz? Ó, o juiz não é obrigado a observar critérios de estrita legalidade, podendo adotar em cada caso soluções que considerar mais conveniente. Traduzindo, pessoal, ó, aqui na jurisdição voluntária vigora o chamado princípio da legalidade mitigada ou temporária ou temperada. Fechou? Recurso, professor. A sentença que conceder aqui a jurisdição voluntária, cabe apelação. Regra geral, vocês vão ver que a apelação é um recurso contra sentença. E a sentença é o ato judicial que faz a análise do pedido, concedendo ou negando. Beleza? Tranquilo até aqui? Fechamos? Ó, esse assunto de jurisdição é tranquilo, pessoal. Tranquilo. O que é que aparece em prova, professor? Os princípios, as características e, principalmente, esse último tópico agora que a gente vai tratar. Pessoal, isso despenca em prova, ó. Equivalentes jurisdicionais. O que é que seria isso, professor? Veja, eles são chamados de métodos alternativos de solução de conflito. Beleza? Pessoal, existem 4 formas, certo? A autotutela, a autocomposição. Na verdade, são 2 formas e essa daqui se divide em 3 tipos. Ó, o que é autotutela? Pessoal, a autotutela é a forma mais antiga de resolver conflito. Auto quer dizer próprio, né? Autotutela é resolver por si próprio. Beleza? Características dessa forma. As partes é quem resolve o conflito e a resolução é pelo uso da força. Ou seja, pela lei do mais fraco ou do mais forte. Força física, econômica, afetiva, religiosa, seja qual for. Beleza? Olha a diferença da autotutela. É assim que a gente resolve o conflito na jurisdição. Porrada, tiro, porrada e bomba. Não. A jurisdição, você tem um conflito entre 2 partes opostas e o Estado é quem resolve. Os primórdios da humanidade era dessa forma. Cada um por si, Deus por todos. Entenderam a diferença da autotutela? O que é que ele vai perguntar? Que você vai puxar uma setinha e colocar aqui, ó. Essa forma, pessoal, de resolver conflito é permitida ou proibida no Brasil? Estou falando legalmente, viu? Então, o direito brasileiro autoriza resolver conflito com base na força. E aí? Permitido ou proibido?
Pode autotutela? Não. Ó, presta atenção, viu? Isso é questão de prova. Em regra, coloca aí no material de vocês. Vedada. Em regra. Proibida. Por que é proibida, professor? Porque aí a gente volta aos primórdios, né? Só que existem exceções, pessoal. Então, há a possibilidade de autotutela resolver por si o conflito, há. E essas hipóteses são hipóteses legais, sim. Vou dar 3 exemplos. Legítima defesa, exercício regular de direito, terceiro, estado de necessidade. E uma quarta que é típica do direito civil. Desforço da posse. Que bexiga é isso, professor? Vou explicar. Beleza? Pessoal, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal tem aplicação mais direta no direito penal, mas também vale para o direito civil, viu? Então, o que é a legítima defesa? Né? Quem repele justa agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, não pratica ato ilícito. Não pratica ato ilícito. Certo? Não pratica crime e nem também pratica ato ilícito. Estado de necessidade. Veja, pessoal, o cara está no barco do outro, né? Quebra o barco todo, arrebenta o barco todo, cometeu um dano do ponto de vista civil, a princípio, sim ou não? Danificou a propriedade de terceiros. Ele tem que indenizar o cara? Tem. Mas se ele praticou um estado de necessidade para se salvar de perigo atual iminente que não provocou, ele vai responder civilmente por aquele dano? Não, ele agiu em estado de necessidade. Entende? Professor, o que é desforço da posse? Pessoal, o desforço da posse ocorre quando, ó, o indivíduo que tem a posse legítima do terreno e sofre esbulho possessório, imagine que o cara invade a sua casa ou a sua propriedade para se apossar ilegalmente. O Código Civil autoriza o uso da força para colocar o indivíduo para fora da sua residência ou da sua propriedade. Entende? Então, a autotutela, em regra, é vedada. Beleza, porque nós temos a jurisdição. Mas, excepcionalmente, o direito aplica. Como que vai aparecer em prova? Não é uma proibição, não é uma vedação absoluta. Levar isso para a prova. Fechamos? Ah, professor, qual é a outra forma? Autocomposição. Pessoal, a autocomposição, aí eu tenho 2 elementos, né? Solução integral ou parcial e a vontade das partes. Ó, então as próprias partes chegam ao acordo. É aquele famoso acordo extrajudicial, certo? Tem mais 3. Conciliação. Eu vou aprofundar na frente ainda mais. Conciliação e mediação. Professor, na conciliação e mediação, eu tenho uma atuação jurisdicional, eu tenho a atuação do juiz. Não. Na conciliação e na mediação, eu vou ter o que basicamente? Primeiro, conciliação, eu tenho o sacrifício de ambas as partes, certo? Na mediação, não.
Na mediação, o foco é o conflito. Qual é a diferença básica, professor? Ó, eu tenho conciliação em processos que não existem relação anterior entre as partes. Se o processo envolver uma relação, eu vou para a mediação. Exemplo, quando envolve guarda de criança, quando envolve separação, tenta-se chegar a uma mediação. E aí, na mediação, o mediador, o próprio nome já está dizendo, vai ajudar as partes a chegar a uma situação, a uma solução. Aqui na conciliação, não. O conciliador já vai oferecer uma proposta e as duas partes podem até ali ter um sacrifício. Ambas concordando, resolve o conflito. Questãozinha de prova que eu tenho que lembrar, de mediação e conciliação. 4 princípios: confidencialidade, autonomia, independência e imparcialidade. Professor, essa última aqui, desnecessária. Mas, ó, confidencialidade já é a regra, né? As decisões aqui tomadas na mediação e na conciliação, somente para as partes. A autonomia, a vontade das partes é que prevalece. Aqui não existe o juiz para julgar, certo? Independência, decide sem pressões, nem do conciliador e nem de outra pessoa. E, consequentemente, o conciliador deve ser imparcial. É isso que vai orientar a conciliação e a mediação. Ponto. Beleza? Repito, a gente ainda vai voltar a falar mais sobre conciliação e mediação. Tranquilo? Existe outra, professor. Existe. Essa daqui, para cair no concurso, tem que cair a lei, que é a arbitragem, pessoal. Essa forma aqui é uma forma prevista em lei específica. O que é arbitragem, professor? Basicamente o seguinte: solução de conflito por uma pessoa, por um terceiro de confiança. Para exemplificar, né? Obviamente que guardar as suas precauções. Tem uma guerra entre Rússia versus Ucrânia, coloca um cara bom para mediar os Estados, ou para fazer arbitragem, no caso, os Estados Unidos. Isso do ponto de vista internacional. Aqui no Brasil existe a possibilidade de você já estabelecer isso, chamada arbitragem. De que forma? Primeiro, há uma decisão impositiva desse árbitro que vai vincular, mas ao mesmo tempo, esse terceiro é escolhido pelas partes. Olha a diferença do juiz. O juiz não é as partes que escolhem. O árbitro é as partes. E como que é a decisão, professor? Como que é a decisão? 2 princípios também. A decisão constitui título executivo judicial. Ô, professor, o que é um título executivo? Título executivo é aquele passível de execução, certo? Ou seja, de cumprimento. No direito existe basicamente 2: título executivo judicial, que é um título que o juiz cria, uma sentença, uma intimação, por aí vai. O título executivo extrajudicial. Não é o juiz que cria. Me dê um exemplo, professor. Quem tem um cheque em mãos, emitido por outra pessoa, tem um título executivo extrajudicial. Pode entrar com ação de cobrança. Na arbitragem, pessoal, ó, olha a pegadinha, viu?
o título é judicial. A arbitragem é o único título judicial que não é criado pelo próprio juiz. É criado por um terceiro. E dessa forma, a sentença arbitral é imutável e indiscutível. Traduzindo, professor, coloque aí. O juiz não pode modificar os termos. Bom, essa é a natureza da decisão. Beleza? E por fim, pessoal, ó, deixei aqui duas questõezinhas de prova. O recurso que cabe para a decisão que negar a arbitragem é o agravo de instrumento. Então, no processo judicial, se alguém alega que existe uma convenção de arbitragem e a negativa, agravo de instrumento. E quando houver arbitragem, quando houver o árbitro, o juiz ele não resolve o pedido do processo. Traduza, professor. Se as partes do processo elas convencionaram uma arbitragem, o juiz não pode analisar o pedido daquela ação. É o árbitro quem vai decidir sobre o pedido. Fechamos? Dúvidas? Beleza, pessoal? Ó, se eu levar em consideração o edital do concurso do Ministério Público da Paraíba, nós já tratamos, são 8 tópicos. São 8. Nós já tratamos de 4, certo? Na próxima aula será o quinto ponto. E aí, fechamos? Dúvidas? Temos 10 questõezinhas aí na prova, né? Ou no material. Vou fazer o seguinte, vou parar aqui 10 minutinhos para dar tempo para vocês responderem todas, né? Dá tempo também de esticar as pernas, a gente volta para corrigir. Finalizamos. Ó, domingo tem o nosso aulão, certo? Ainda temos matrícula, eu acabei mudando por uma questão pessoal. Se vocês da turma quiserem participar, eu vou dar um desconto, apenas para vocês estarem presentes. Professor, porque não pode ser de graça? Porque eu já estou dando muita coisa de graça, né? Aí, certo? Então, eu vou dar um desconto, um valor simbólico, R$ 10 apenas, para quem é da turma. Não divulgue, não espalhe. Quem já pagou? Ah, professor, sou da turma, paguei 20, fica com crédito de 10. Ou então paga para o amigo, né? Não vai pedir R$ 10 de volta ao professor. E aí eu vou fazer um resumo, pessoal, vou fazer um resumo geral dos assuntos que eu já estudei até agora de processo civil e também pegar para revisar direito constitucional. Ser bacana. Revisar pelo menos 2 assuntos de constitucional e revisar toda essa parte de processo civil. Revisar a parte inicial, os princípios, revisar a ação, revisar a jurisdição. Se der tempo, eu ainda entro em competência. Certo? Professor, o horário lá é 8 horas, né? 8. De 8 às 13. Beleza. Beleza, pessoal? Então, 10 minutinhos aí para vocês responderem as questões e a gente finalizar parte de jurisdição.
Vamos lá. O governador vai fazer outro concurso da PM. Tá com a peste, viu? PM, bombeiro. Saiu agora na LES. Sério? Sério? Caraca, tá. Aí nem chamaram a primeira turma para o curso de formação. Pois é. Saiu agora. Hoje teve uma votação de algumas mudanças aí na polícia, né? Questão de promoção, diminuição de testício. E aí criaram vagas também para o Corpo de Bombeiros. Eu acho que vai sair um concurso aí de 200 vagas, 200 e poucos por bombeiro. E a notícia aqui dá conta de que tem um novo concurso, ó, recente ingresso de novos soldados e um novo concurso com 300 vagas para a corporação. Mas em entrevista, um policial, eu não sei qual é, ele é o da Polícia Militar, disse que ia chamar 300 do último concurso, É, já para fazer o curso de formação. mas Isso aí para setembro e a segunda turma para janeiro. ele deve fazer outro aí no próximo ano, né? Polícia Penal e Civil também tá acabalando a agulha, né? Tá, É. peste, né? Bom, é o que está no site da Assembleia aí, né? Outra coisa também é sobre a prefeitura, né? Estão fazendo os estudos para poder para guarda municipal, a CMTT, para uma série de secretarias aí, viu? A prefeitura aí, viu? Essa prefeita está mais mentirosa do que a bexiga. E Melissa também. Depois que entra lá dentro, nunca mais vi Melissa com os concursos. Só nozeira, não é? Sumiu, ninguém vai mais ela agora. É só negócio de fundar, de cada esqueceu dos concursos. Já tem 6 meses de aula. Seis não, já tem 8 meses, né? Do tempo que vivia batendo Mas, assim, eu acho que, assim, eu não sei se vai ser para todos uma infinita, assim, uma gama de órgãos, mas eu acho que para SMTT e guarda é bem possível. Porque, se eu não me engano, teve uma entrevista do secretário responsável por essa questão de trânsito, né, da SMTT. Ele mesmo falou que ele quer fazer o concurso, né? Agora, ele, ele quer, né? tá esperando o quê? Porque assim, tem que fazer concurso para tudo, né? IMURB, SURB, é, SMTT, Secretaria do Meio Ambiente, Uma tudo. porrada de coisa, viu? Ela disse que ia fazer concurso, saúde, né? Mas vamos ver se finaliza esse ano, se ela não dá nenhum tipo de Eu notícia acho aí. que se ela também saia, porque, assim, até pela questão da necessidade atual que exige, né? E também ela autorizou, eu não sei se já começou as obras, né? Mas houve autorização de 3 novas UBS aqui na Caiu. Vamos ver, né? O que é que ela vai fazer. Bom, pessoal, responder aí. E aí, vamos corrigir? Eu acho que a 5 não tem resposta, não. Será? Questão 5. Eu acho, viu? Bom, gabarito aí da questão de número 1. Vocês marcaram qual a alternativa correta? Questão 1. Heterocompositivo que depende de um terceiro imparcial para solucionar o conflito existente aí entre as partes. Esse é o nosso gabarito, né? Gabarito letra E, de elefante, certo? Questão 2 diz assim: são princípios da jurisdição, exceto, né? Contenciosidade, inafastabilidade, indelegabilidade, juiz natural. E aí, marcaram qual alternativa? Show de bola. É aquela dica assim que eu passei, pessoal. A contenciosidade, ela é uma característica, não seria um princípio, certo? E o mais importante,
a contenciosidade não é uma característica absoluta, não é uma característica aí essencial, porque nós temos a possibilidade da jurisdição voluntária, né? Questãozinha de número 3. O princípio do juiz natural garante o quê? O juiz não possa determinar de ofício a produção de prova. Veja, quando se fala em atuação de ofício, né, é o princípio da inércia, ou a característica da inércia, melhor dizendo, e o princípio da demanda. Só que essa característica e o princípio, eles não são absolutos. O juiz pode sim determinar a produção de provas de ofício. Isso está falso. O juiz deve avaliar a prova dos autos segundo sua convicção pessoal, desde que fundamente. Esse é o princípio mais aplicado ao processo penal, que é o princípio da livre convicção motivada. A fixação do órgão jurisdicional competente para o julgamento de determinada demanda se dê a partir de regras objetivas, previamente estabelecidas. É o nosso gabarito. Letra C de casa. Pessoal, questãozinha aqui com enunciado grande, né? Mas ele pede na pergunta aqui, ó. Sobre a jurisdição, assinale a alternativa correta. E aí, qual a alternativa que vocês marcaram aí? O que é que está correto? Show de bola. Ó, a letra A está verdadeira, certo? A jurisdição é monopólio estatal. Entretanto, podem interessados optar por meio não estatal de exercício da jurisdição, capaz de pôr fim à lide. Verdade. A arbitragem nos conflitos a ela submetidos por deliberação dos interessados constitui exercício delegado de jurisdição. Por isso, se insere no conjunto de meios de solução da lide. Verdadeiro também. Todas as afirmativas estão corretas, porque a arbitragem prevista em lei não viola aí o princípio da inafastabilidade ou do controle jurisdicional. A questão aqui, Max, ó, voluntariedade, verdadeiro, delegabilidade, irrecorribilidade e imperatividade. O que a jurisdição não tem, é um caráter transitório. Ela tem um caráter definitivo, certo? Ó, a jurisdição engloba a área sobre a qual o Estado detém para aplicar o direito a um determinado caso, por meio de juiz. É uma característica da jurisdição. Na verdade, ele está perguntando, né? É uma característica. A voluntariedade está falsa, porque é obrigatoriedade. Delegabilidade é indelegabilidade. Irrecorribilidade e imperatividade. A letra C. Se bem que eu não sei aqui a letra E também. Depois eu vou consultar o gabarito dessa questão aqui. Mas, a priori, a característica seria irrecorribilidade. Questão 6. Qual a alternativa é incorreta aí, professor? Qual a alternativa incorreta? C ou B? A letra B diz assim: a movimentação inicial da jurisdição está condicionada à provocação do interessado, salvo a restauração de atos que pode ser iniciada, tá, pelo juiz. A letra C diz assim: o Estado juiz vai substituir a vontade das partes, evitar o exercício das próprias razões, não havendo casos em que a lei autoriza que a pessoa atue legitimamente. Nós falamos que é possível, sim, a autotutela. O que ele está dizendo aqui é que não existem exceções à autotutela. A movimentação inicial da jurisdição está condicionada à provocação do interessado, salvo a restauração de atos que pode ser iniciado. O juiz, pessoal,
ele pode sim restaurar alguns atos que eventualmente devem ter sido praticados e não obedeçam à forma processual. Isso aqui está verdadeiro. Questão 7. Qual alternativa vocês marcaram aí? Professor, Oi. nessa sexta, letra B, ele não se refere a autos físicos, não? A restauração de atos, quando é destruído de alguma forma, ele não pode de ofício? Isso. Autos. Autos que podem ser iniciados de ofício. Exato. E também alguns atos o juiz pode, Larissa, corrigir de ofício, restaurar de ofício, se houver algum erro, algum vício material. Ele pode restaurar os autos e pode também corrigir de ofício alguns atos processuais, né? A exemplo de citação, de intimação, ele pode de ofício também. Letra C, gabarito, questão 7. Viola o princípio da. Qual princípio viola aí? Hum? O juiz pode, pessoal, iniciar o processo de ofício. Se ele inicia, viola o princípio da demanda, característica inércia da jurisdição, certo? Letra A. A vedação que o juiz condena o réu a pagar a quantia superior àquela que pedir também viola o princípio, ou melhor dizendo, viola a característica da inércia. Veja, é só uma questão de nomenclatura. O princípio é a demanda, a característica é a inércia, mas dá no mesmo. Os dois traduzem qual ideia? Que, regra, o juiz não pode atuar no processo de ofício. Precisa de provocação das partes, inclusive no que se refere à condenação, eventualmente. Fechou? Essa questãozinha aí 9, pessoal. Vocês marcaram qual a alternativa? Questão 9. Letra, veja. Aqui, pessoal, não tem nenhum erro. O juiz resolveu o processo obedecendo ao princípio da não surpresa. Ele não deu oportunidade às partes de se manifestarem. O processo não tramitou tudo no curso comum, natural. Então, não houve violação à duração razoável do processo. Cuidado, viu? O princípio da duração razoável do processo tem que vir expresso. Tem que haver aí uma tramitação é, expressa, que o processo aí teve uma tramitação excessiva. Não se presume, porque a razoável duração do processo é um princípio interpretativo, na prática. Então, a questão tem que deixar expressa que houve aí excesso de prazo na condução do processo. E, por fim, a última questão, a questão de número 10. Qual alternativa nós marcamos aí? Show de bola. Nas ações perante o procedimento voluntário, o juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Letra E é o nosso gabarito. Beleza? Fechamos. Mais uma revisãozinha de boa. Pessoal, tudo indica que nós teremos mais uma aula essa semana. Tudo indica que no sábado pela manhã, já eu confirmo com vocês, amanhã ou quinta, eu vou colocar mais uma aulinha para a gente, certo? Para a gente chegar já na competência, para tratar já de competência e matar essa primeira parte do processo. Então, se organizem para sábado pela manhã, nós
entrarmos nessa parte de competência. E aconselho vocês, né? Quem não tiver compromisso, vá ao aulão de domingo. Vai ser bom. É um aulão presencial, né? Tem toda a dinâmica de uma aula presencial, a motivação e a gente vai fazer uma revisão bacana, certo? Então, no mais uma aula vencida. Eduardo, gravou aí? Você, Professor, Oi. tira uma dúvida aqui, por favor. Na questão, na oitava, qual foi o gabarito? Letra A. A inércia, Gleisiana, é justamente isso. O juiz não pode iniciar o processo sem a provocação das partes e não pode decidir sem que a parte tenha pedido, em regra geral, certo? Algumas exceções, né? O juiz pode condenar em honorários de sucumbência, pode condenar em custas processuais, juros de mora, parcelas sucessivas, mas a regra é, se a parte pediu A, o juiz não pode dar B ou C. Decorre do princípio da inércia e tem um princípio que às vezes aparece em prova, que é mais específico, que é o princípio da congruência. O que é que significa isso? Que o juiz está adstrito ao pedido feito pelas partes. Esse princípio também é originário da inércia. No caso, é aquele adstrição ou congruência, né? Isso. Princípio da congruência é decorrente do princípio da inércia. Mas ele pode perguntar de forma mais específica. Por exemplo, se ele colocasse aqui, se ele já ele perguntou uma característica. Veja, o princípio da congruência é um princípio. Como característica, ele decorre da inércia. Ele é decorrente da inércia. Ah, entendi. Porque eu botei esse contenciosidade. Porque no caso, eu fui assim, me apeguei a essa questão do pedido, entendeu? Sim. Tipo, como se ele fosse além, né? Na A, decisão, conte- ele foi além. a contenciosidade vem de conflito, né? Contencioso é sempre baseado no conflito de interesses, que é aquela característica de lide. A lide é sinônimo de contencioso, conflito. Nesse caso aí, ele está decidindo além do que foi pedido. Uhum, tá bom. Obrigada. Beleza? Beleza. Pessoal, dúvidas? Fechamos? Bom, então, finalizamos mais uma aula, certo? Boa noite a todos, descansem. E aí eu confirmo com vocês se nós teremos ou não a aula de sábado pela manhã, certo? Forte abraço a todos e até a próxima.